Tem um outro áudio aberto, está dando retorno aqui. Peraí. Caminho, Verdade e Vida, mensagem 113, não te esqueças. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 11. Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados no sepulcro da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já fostes, pois, chamados pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Essa mensagem eu nunca tinha lido, não. Ela é muito importante, é muito boa, porque fala justamente do modo real que nós podemos representar de demonstração para aqueles descrentes, né? As pessoas que, na verdade, caminham conosco, muitas vezes falam do Cristo, falam de Deus, se dizem católicos, se dizem crentes, até alguns espíritas mesmo, e muitas vezes agem de maneira completamente contrária a tudo aquilo que o Cristo já ensinou. Então, Emmanuel coloca para nós a importante recomendação que ele diz assim, para a gente não se esquecer que nós somos não é demonstradores, mas nós fazemos a propaganda para Jesus, né, de como a sua mensagem influencia e modifica a vida das pessoas para melhor. E só se a gente atender às nossas obrigações no sentido de reforma íntima, atender, né, às nossas imposições de trabalho, de exercitar o perdão, compreensão, modificar a nossa vida, é que a gente vai estar dando uma boa não é demonstração, o termo que eu estou colocando é uma boa exemplificação fiel ao que o Cristo colocou, ao que o Cristo nos passou. A nossa vida, na verdade, para muitos dos nossos amigos, daqueles que partiram conosco da caminhada, nossa vida é o exercício real do que o Cristo pode fazer na vida de um ser humano. E se nós fizermos bem o nosso desempenho, o nosso esforço, a gente toca o coração daquele descrente e ele passa a ver o Cristo por meio dos nossos atos, do nosso esforço, da nossa reforma. Eu acho que é isso. Obrigada, Marcela, dona Rosa. Olha, eu vou pedir uma licença a vocês para fazer um envolvimento que a nossa querida Dona Rosa, lá do Lar de Narcisa, né? Que ela não está nada bem, tá? Ela está bem doentinha, então a gente quer envolvê-la hoje. Está na UTI lá do... Ela está na UTI... Do Marcílio Dias. Está no UTI do... Ele está gravando. Ah, tá. Está no UTI do Marcílio Dias. Ah, tá, desculpa, gente, vocês estavam gravando.
Então, a gente vai fazer a prece, vamos todos pensar naqueles que a gente quer beneficiar, tá? Então, querido Mestre Jesus, amigo querido, que nós temos certeza que está nesse momento entre nós, esse grupo de amigos, de seus seguidores, que aqui estamos para estudar, para aprender, para compartilhar momentos alegres, felizes, de estudo do Espiritismo. Muito obrigada, Senhor. É tão bom estarmos aqui. É tão bom, Senhor, termos a oportunidade de nos vermos, de estudarmos juntos, de orarmos juntos, por esses meios de comunicação que o Senhor permitiu que todos nós desenvolvêssemos. Muito obrigada, Jesus querido. Nós rogamos o seu coração amoroso por todos esses companheiros nossos que vêm desencarnando por causa dessa enfermidade tão grave. Queremos pedir, Senhor, pelos seus familiares, por aqueles que estão ainda em sofrimento, por aqueles, Senhor, que estão na luta para vencer a doença, os profissionais de saúde, que eles sejam protegidos, amparados, inspirados, Senhor, nessa tarefa nobre. Muito obrigada, Senhor, querido Mestre. Ajude e inspire, Senhor, os pesquisadores, aqueles que estão em busca de cura, de meios de alívio para o sofrimento dos enfermos. Que a sua paz, Senhor Jesus, penetre nossos corações, nos dê força, coragem, que nós possamos prosseguir, seguindo como espíritas de verdade, que possamos, através de nossos gestos, de nossos exemplos, ajudar aqueles que sofrem, aqueles que ainda não acreditam, que eles possam, Senhor, desenvolver também a esperança em seus corações. Muito obrigada, que a sua paz se faça para todos os lares, Senhor, para todo o planeta. Nossos irmãos de todos os países sejam, nesse momento, envolvidos pelas nossas vibrações fraternas. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Tá bom. Então, a gente já passa a palavra agora para o Marcelo, que vai prosseguir o seu estudo. Tá bom, obrigado, Vera. Eu vou fazer a projeção aqui do meu computador mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estou usando o celular para me comunicar? Tudo bem, maravilha. Legal, vamos lá. Bom, então, nós estamos na nossa terceira reunião de estudo desse texto, Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Ele encontra-se em O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, e constitui o capítulo 5. O capítulo todo é esse texto. Está identificado como questão 222, mas não é propriamente uma pergunta, né? Uma questão é um texto onde o Kardec faz exatamente o que o título sugere. Ele
tece considerações sobre a pluralidade das existências, que foi o assunto do capítulo anterior, né, do capítulo 4. Muito bem. Então, a biografia é o Livro dos Espíritos. Eu não me... Em princípio, só vou usar o Livro dos Espíritos, mas se surgir alguma ideia na hora e eu citar outro livro, eu vou dar um trabalhinho para o João depois de colocar aí a biografia que estiver faltando, tá bom? A gente conversa depois. Mas, em princípio, vai ser só o Livro dos Espíritos. Então, o que nós vimos até agora? Então, como são reuniões que estão estudando um mesmo e único texto, é interessante a gente resgatar o que a gente viu até agora. Então, na primeira reunião, no dia 7 de junho, nós nos concentramos, a gente está fazendo sempre a leitura do texto, que eu recomendo que vocês façam, um texto delicioso de ler. É encantador ver como Kardec apresenta com clareza, né, ideias que são ideias muito lógicas, muito racionais. Ele começa o texto fazendo um breve histórico da teoria das vidas sucessivas. Então, são só os 2 primeiros parágrafos do texto. Eu, na primeira reunião, então, me ativo a esses 2 parágrafos e enriqueci um pouquinho esse texto com um capítulo do livro A Reencarnação, do Gabriel Delany, que tem exatamente esse título ali, né? Breve histórico da teoria das vidas sucessivas. Então, a primeira reunião foi isso. E o ponto central dessa reunião é mostrar que, apesar dessa ideia não ter surgido exatamente como nós a aceitamos hoje, como o Espiritismo a promove hoje, esse entendimento de que nós somos algo além da matéria e de que esse algo retorna à vida material em outros corpos, essa ideia é muito antiga. E, além de ser muito antiga, ela apareceu em diversos povos. Isso nós consideramos como sendo, não sozinho, né, uma prova definitiva, mas como mais uma evidência em favor da ideia da reencarnação, né, porque para que essa ideia tenha surgido, né, em tantos povos e diferentes épocas, para nós é um indício de que nós trazemos uma intuição dessa ideia em nós. Quer dizer, para além da possibilidade dessa ideia nos ser revelada, de algum modo nós parecemos trazer uma intuição de que assim se dá. E, inclusive, no livro, nessa primeira reunião, além do livro do Delany, eu peguei um pedacinho também do A Caminho da Luz, onde o Emmanuel fala lá dos egípcios, né? E ele justifica a teoria da metempsicose, que é uma das teorias de vidas sucessivas que nós não aceitamos, porque essa teoria propõe a possibilidade de nós, já tendo atingido a condição hominal, reencarnarmos em corpos de animais. O Espiritismo não aceita esse retrocesso, isso nem faz nenhum sentido. Mas é interessante que não é uma coisa gratuita, né? Não é uma loucura, ela guarda raiz na experiência que esses espíritos tiveram quando do seu degredo de um mundo que encontrava-se na condição, uma condição, imagino, parecida com a que o nosso mundo vive hoje, né? É um dos mundos que orbita lá, uma estrela na constelação de Capela, e eles foram degradados aqui para a Terra quando a Terra ainda era um mundo primitivo, devia estar transitando lá de primitivo para expiação e prova. Então, o sentimento desses espíritos é como se eles estivessem reencarnando em animais, em corpos inferiores mesmo. E essa impressão se concretizou nessa teoria da metempsicose, que nós sabemos que está incorreta, mas que já guarda um germe dessa ideia de vidas sucessivas, né, de que o espírito, a alma, qualquer que seja o entendimento que eles tivessem disso naquela época, mas que é o que nós somos, a nossa individualidade,
transita por mais de um corpo material. Então, essa ideia a ancianidade dessa ideia, nós entendemos, é um argumento em favor da realidade da reencarnação, né? Bom, já na segunda reunião, nós trabalhamos um trecho bem maior do texto, mas que basicamente tratava, muito interessante o exercício que o Kardec faz, né? Ele pede para nós abstrairmos da revelação que os espíritos nos fazem. Vamos fingir que os espíritos não nos disseram nada sobre isso e vamos avaliar, vamos analisar a ideia das vidas sucessivas a partir da sua conveniência para nós e da racionalidade dessa ideia. Então, a reencarnação nos dá a chance de construirmos a nossa felicidade e explica o presente através do passado. Então, essa questão da chance, né, do futuro, a gente vai explorar de novo isso hoje. Mas essa questão de o presente ser explicado através do passado, de fato, há coisas que não são conciliáveis para nós sem a ideia da reencarnação. Nós olhamos para o hoje e pensamos, ora, se Deus nos deu uma única vida, né, o que justificaria condições tão diferenciadas? Então, nós, por exemplo, como nós explicaríamos as crianças prodígio, por exemplo? Parece que Deus escolheu privilegiar alguns seres, o que é desconfortável para quem acredita que há um Deus e que esse Deus é o infinito de amor, de justiça e de bondade. Por que esse privilégio? É porque essa preferência, né, esse favorecimento, né? Por outro lado, nós percebemos que há pessoas que nascem em famílias bem estruturadas, onde são amadas, não necessariamente precisam ser muito ricas, mas que vivem com dignidade, têm um certo conforto, recebem uma boa educação, têm acesso à cultura, e enquanto são saudáveis, né? Enquanto que outras pessoas nascem em meios completamente desestruturados, recebem valores equivocados, né, de desonestidade, de vingança, de violência, são estimuladas a isso, se veem privadas de uma série de facilidades, pelo contrário, né, encontram só privação, dificuldade nas suas vidas, são influenciadas, né, inclinadas ao mal, às vezes lutam também com a dificuldade de terem determinadas doenças, e a gente pensa, poxa, se nós temos uma vida só para acertarmos, para fazermos o que é certo, para garantirmos a nossa eternidade feliz, por que essa diferença tão grande nas nossas condições, né? Então, isso também não se nos afigura algo justo, né? Isso fere muito o nosso senso de justiça, né? De equidade. Então, quando nós aceitamos a reencarnação, né, outra coisa, a gente olha para o mundo e vê, às vezes, pessoas que nos parecem ruins e outras pessoas que nos parecem pessoas boas, honestas, né? E vemos coisas ruins acontecendo com as pessoas boas e coisas boas acontecendo com as pessoas ruins. A gente diz, poxa, isso não está certo, isso não é justo, né? Se a gente só tem uma vida, quem está agindo bem devia estar recebendo coisas boas, né? Então, parece que muitas vezes o mundo premia o vício, a imperfeição, a desonestidade, enquanto que castiga, né, a honestidade, a correção, a probidade. Bom, então, tudo isso fica muito difícil de entender, né? A gente, por exemplo, aquelas imagens tocantes, né, lá daqueles povos lá na África, esquálidos, né? E aí chega
aquele caminhão lá distribuindo, às vezes, um grão, né, um arroz e tal, às vezes o negócio cai no chão, a pessoa pega aquilo misturado com terra para comer, aquela escassez, aquele sofrimento, doença, e a gente pensa, o que pode justificar, como é que Deus pode ser justo e permitir que a única existência que essa pessoa vai ter aqui na Terra seja assim? O que fez essa pessoa para merecer esse sofrimento todo, essa dificuldade toda? Então, uma série de fatos do nosso presente tornam-se inexplicáveis, incompreensíveis, são inconciliáveis com a ideia de um Deus bom e justo. E nós entendemos assim, muitas vezes, a revolta, né, a inconformidade daqueles que abraçam a teoria materialista. Né? O materialismo não tem nenhuma justificativa para isso. E o mundo parece uma coisa assim, mal feita, né? Cheio de injustiça, né? Onde muitas vezes o mal predomina, né? A violência predomina e os bons valores não. São achincalhados, são desvalorizados, são preteridos, né? Então, quando nós adicionamos a ideia de reencarnação a essa equação, a esse conjunto de fatores, né, de fatos que nós reconhecemos no mundo atual, tudo passa a se encaixar. Então, nós não lembramos nem da nossa, nem das vidas de outras pessoas, mas entendemos que as adversidades pelas quais nós passamos, os sofrimentos, eles não são imerecidos, eles não são injustos. Na verdade, eles colaboram para o nosso crescimento. Essa não é a nossa única existência, nós teremos outras. E, na verdade, não é uma questão de fazer uma escolha correta, mas é uma questão de se melhorar, de desenvolver habilidade, desenvolver capacidade, e que nós trocamos de papéis, trocamos de lugar, né? Então, eu posso estar numa vida razoavelmente confortável hoje, provavelmente isso não significa que eu fui muito bom no passado, não, né? Se a gente olha para a nossa vida hoje e vê, puxa, tanta gente passa por sofrimentos maiores, então será que eu já evolui mais e não preciso mais disso? Não, às vezes você ainda está se preparando para passar pelo sofrimento que o outro já teve coragem e força para enfrentar, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas avaliações apressadas também. Você vê o outro lá todo doentinho, todo tortinho, e, nossa, deve ter sido um monstro em outra vida, que criminoso, né? Mas eu não, eu estou aqui saudável, tudo bem, a vida sorri para mim, as coisas vão se encaminhando bem, então eu devo ser um espírito mais evoluído. Pelo contrário, muitas vezes nós somos espíritos mais fracos que Deus sabe não teríamos condição de sermos bem-sucedidos com uma prova como aquela, e Deus está nos dando um tempo ainda para nós nos fortalecermos mais. Então nós temos que segurar um pouco o nosso ímpeto, às vezes, de julgar as pessoas, mas nós sabemos que as nossas vidas estão sim relacionadas, né? Então a reencarnação traz essa compreensão de que, de algum modo, hoje eu estou colhendo o que eu plantei ontem. Pode ser que eu não esteja colhendo tudo ainda hoje, né? Mas essa colheita é inevitável. Mais cedo ou mais tarde, o que a gente plantou retorna para a gente. E isso está a gente pode até não gostar muito da ideia, né? Porque a gente gostaria de poder fazer o mal e se safar. Então a ideia às vezes não parece muito confortável. Eu penso, puxa, se eu fiz coisa muito ruim lá na frente, tem coisa dura me esperando aí no meu futuro. Essa ideia não parece muito convidativa a princípio, mas ela de modo algum fere o nosso senso de justiça. Então a gente percebe isso, né? Quem tem filho percebe isso, né? Criança nenhuma gosta de ser chamada a atenção, de ficar de castigo, mas é impressionante. Quando a criança sabe que fez errado, a conformação é maior, né? O que incomoda demais a criança é quando você tem ali 3, 4, aí um fez uma bobagem e você briga com todo mundo. Aí, não, mas não fui eu que fiz. Aí ele não se conforma. A sensação de ser injustiçado incomoda muito, né? Então, quando nós entendemos que nós estamos o tempo inteiro
sob a ação da justiça de Deus, e essa justiça é perfeita. Não quer dizer que a gente não vá desgostar, às vezes, de uma dificuldade que aparece no caminho, mas a gente sabe que é justo, isso acerena o nosso coração, isso nos dá uma tranquilidade, e a gente sabe também que, do mesmo modo que fez alguma coisa no passado que justificasse essa dificuldade, nos modificando agora, temos chances de construir um futuro melhor, né? Então, de fato, quando nós olhamos para o mundo hoje, né, sem a ideia da reencarnação, eu particularmente acho muito difícil que a pessoa mantenha a sua crença num Deus justo, ou se mantém, o faz de maneira absolutamente dogmática, né, porque não faz sentido. Não pode haver um Deus justo e a unicidade das existências, ou uma coisa ou outra. Eu acho que é por isso que entre os materialistas há tanta revolta. E muita gente diz, olha, como pode existir Deus se acontece isso, se acontece isso? Pegam essas infelicidades que ocorrem à nossa volta para justificar a inexistência de Deus. Mas por que para essas pessoas esses fatos infelizes sugerem a inexistência de Deus? Porque eles não aceitam a ideia da reencarnação. Então essas coisas parecem injustas. E, nesse sentido, então, seriam mais racionais do que os que acreditam na unicidade da existência. Porque dizem, olha, a gente só tem essa vida aqui. Se Deus existisse, essas coisas não podiam estar acontecendo. Essa pessoa, essa criança, não podia passar por essa situação absolutamente violenta e traumática. Como que, com uma vida só, Deus vai permitir que uma criança que nunca fez mal a ninguém passe por uma situação horrível como essa? É um raciocínio que faz sentido, mas a gente consegue resolver isso. Então a conclusão dele é, então não tem Deus. Muita gente pensa assim, né? Se tivesse Deus, como é que pode acontecer isso no mundo? Agora, se a gente traz a ideia de reencarnação, aí a gente consegue conciliar, porque esses acontecimentos não são gratuitos. Nós temos uma história pregressa que justifica o estado de coisas atual, né? Bom, então, basicamente, isso foi o que nós vimos até aqui. E hoje nós vamos continuar nesse exercício que o Kardec propõe, né, de avaliar a ideia de reencarnação, mas agora olhando ao invés de usar o passado para explicar o presente, pensar de que modo a ideia da reencarnação está relacionada com o nosso destino, com o nosso futuro. Então, em princípio, o texto para hoje também não é um pedaço muito grande, o pedaço maior foi na última reunião. Mas vamos lá. Então, eu terminei a reunião passada com esse primeiro parágrafo. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Eu parei aí. Hoje a gente vai seguir a partir daí. Então, Kardec vai colocar, do mesmo modo que ele mostrou que é muito difícil nós conciliarmos a ideia de um Deus bom e justo com o estado do mundo hoje, com o que a gente enxerga no mundo hoje. É difícil aceitar que o mundo, que aconteçam as coisas que acontecem no mundo e que haja um Deus justo se não houvesse reencarnação. Muito difícil. Ele vai mostrar agora a dificuldade que é quando a gente pensa em termos de futuro. Então, ele propõe a seguinte questão. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Bom, essa ideia também, né, de selvagem, homem civilizado, dentro da unicidade de existência, parece uma coisa bastante desconfortável, né? Porque eu fico pensando, puxa, Deus nos cria, nos dando uma única vida para determinarmos o nosso futuro, a nossa eternidade vindoura. Imagina o que é ter que fazer essa escolha correta
tendo nascido, mesmo que nós concebêssemos que hoje não há grupamentos de selvagens, que todos os homens em qualquer ponto da Terra hoje compartilham um certo grau de civilidade. Mas mesmo que isso não aconteça hoje, certamente isso aconteceu durante muito tempo da nossa história. Durante quase todo o resto da nossa história, né, houve selvagens. Nós sabemos que havia práticas de canibalismo, né, sacrifícios, que inclusive foram sacrifícios humanos, além dos sacrifícios de animais, né? Então, muitos viviam uma vida muito voltada praticamente para a subsistência, né? Sem um pensamento mais profundo acerca da sua natureza, do que estamos fazendo aqui, de certo, errado, de verdade, né? Estão ali vivendo, as atividades todas giram em torno da manutenção da vida física, né? Então, uma vida muito mais simples e pobre do ponto de vista espiritual comparado com o que nós vivemos hoje, né? E aí, o que a gente vai esperar assim, né, do futuro? Se é uma única existência, então imagina uma criatura dessa que viveu nesse estado de coisas, né, praticamente só voltado ali para a manutenção da sua vida física. Como esperar que esse espírito possa comungar do mesmo grau de felicidade, de apreciação, né, do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro, de um espírito que teve uma vida onde houve reflexão, onde houve esforço de melhoria moral, um esforço por harmonizar-se com um comportamento elevado, né? Então, como esperar que a esses espíritos esteja reservado uma mesma felicidade, né? Mas o Kardec faz mais perguntas, e eu vou lê-las todas, e aí tecer algumas considerações que me parecem pertinentes. Então, ele coloca essa questão: olha, se a nossa existência atual é que só ela, ou seja, se todo mundo que passou aqui pela Terra teve uma única vida para decidir a sua sorte futura, a sua sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Então, não estou nem imaginando que esse selvagem tenha que ter cometido crimes, tem que ter sido alguém ruim. Pode ser que ele tenha feito ali o papel que lhe cabia dentro do seu grupamento, né? Fez o que tinha que fazer, viveu ali em harmonia com os seus pares, mas uma vida simplória comparada ao nível de reflexão que uma vida de homem civilizado nos impõe, não é? Pensando os relacionamentos, questões de igualdade, questões políticas, sociais, e mesmo de trato com as pessoas próximas de nós. Então, é uma vida onde há muito mais pensamento, reflexão, busca, né, de uma transcendência, enquanto que ali era uma vida voltada mesmo só para as questões materiais, né? E aí esses dois desencarnam e vão encontrar-se no mesmo nível, na mesma condição. Como é que fica isso? Então, Kardec coloca ainda: o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, né? Então, é um exercício, é um esforço, né? Porque nós não temos todos inclinações apenas positivas, corretas, harmonizadas com as leis de Deus. Pelo contrário, trazemos uma bagagem de muitos vícios, de muitos maus hábitos construídos e adquiridos ao longo de encarnações de erro. Então, quando nós despertamos para a necessidade de nos modificarmos, essa transformação exige de nós um esforço, uma dedicação, né? Então, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor. Então, nós sabemos que não existe determinismo moral, né? Então, em qualquer circunstância, em qualquer grau da sua
caminhada evolutiva, o espírito pode sempre posicionar-se positivamente, considerando como referência as leis de Deus, né? Ele pode sempre escolher o caminho correto. Mas aqui não se trata apenas disso. Não é só de... o que se espera que uma pessoa de vida muito simples faça em termos de correção é muito menos do que uma pessoa, por exemplo, que tem, às vezes, responsabilidades e uma compreensão muito maior da vida, né? Então, as provas que se colocam, né, as situações que se apresentam que ele tem que resolver, tem uma complexidade maior, tem uma dificuldade maior de solução. Então, às vezes o espírito ele permanece ali num grau inferior porque ele não teve as mesmas oportunidades. Tá? Só um instantinho. Opa, desculpa, voltei. Então, o Kardec coloca essa questão. Um homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar, se vier ocupar a mesma categoria de outro, se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor, mas a pessoa desencarna cedo, né? Então, nós vemos que há pessoas que já recebem uma formação moral desde cedo e se inclinam por se harmonizar com essa orientação e se esforçam desde cedo para essas mudanças. Há outras pessoas que vivem vidas equivocadas até uma certa idade, né, com valores equivocados, que por alguma razão, algum acontecimento, o conhecimento de alguma amizade que se forma, alguém que surge na sua vida, né, um casamento, ou então uma situação de sofrimento, uma perda, uma situação de dor, uma dificuldade, quer dizer, por uma razão ou outra, né, a pessoa é levada a uma instituição religiosa, onde recebe valores diferentes, e por uma série inumerável de motivos, essa pessoa que levava uma vida mundana, né, uma vida voltada para a matéria apenas, para os prazeres, para a satisfação sensual, essa pessoa, em algum momento da sua vida, de repente até já na maturidade, ela é posta em contato com valores diferentes e se inclina para aquilo, né? Entende, né? Ou por sentir um vazio, porque aquilo que ela buscava não a preenchia, ou por ter passado por alguma dificuldade, ela sente necessidade de uma mudança. E começa a trabalhar nessa mudança. Isso pode se dar aos 30 anos, aos 20 anos, aos 40 anos, aos 50 anos. Então, imagina aquele que poderia ter essa possibilidade, mas desencarna com 15, ou com 20, ou com 30, antes disso acontecer. E aí é justo, então, que o outro que, né, lá com 50 anos, depois de uma vida de tropeços e tal, a pessoa encontra, né, uma proposta diferente de vida, em harmonia com as leis de Deus, abraça essa proposta, faz esforços por se melhorar, né? Então, por exemplo, a gente... é um exemplo sempre muito presente para nós já usamos muito a história dele, né, do Cláudio Nogueira. É um homem que tinha uma vida ali de muitos desvios, né, muito mundano, está naquele livro Sexo e Destino, a história desse personagem que eu estou contando. Ele era um homem com uma vida muito viciosa, muito mundana, e que uma determinada situação, né, de muita dor, de muito sofrimento na sua vida, ele recebe ali um evangelho segundo o Espiritismo, né, e ele que estava se considerando o maior dos monstros, uma pessoa sem remissão possível, né, um criminoso diante dos homens, diante de Deus, diante da sua consciência, diante de tudo, e ele encontra uma esperança no evangelho e faz uma modificação impressionante ainda naquela encarnação. Agora, imagina que aquele homem, por exemplo, tivesse ali, sofresse por conta daquele abalo moral imenso que ele sofreu, tivesse uma parada cardíaca e desencarnasse ali. Ele não teria tido a possibilidade de fazer aquela transformação que ele fez. Então, uma coisa é dizer assim, não, mesmo, tem gente que até recebe, que se orienta, que recebe ali a ajuda e tal, mas não quer se reformar. É verdade, tem gente que não quer ainda
como foi o caso dele durante muito tempo. Vai dizer que o Cláudio nunca tinha ouvido falar em religião. Não, é claro que lá em algum momento, quando ele era criança, os pais, ou na escola, ou algum amigo, ninguém vive nesse mundo sem ter contato com alguma orientação correta. Mas durante muito tempo isso não o interessou. O fato é que determinadas circunstâncias na vida dele o inclinaram para aquilo, o tornaram mais predisposto a aceitar aquela orientação, e ele fez a transformação. Esse é o ponto. Ele fez, mas com que idade? Ele já certamente tinha mais de 40 anos quando fez isso. Eu estava ouvindo aqui a senhora que faz aqui a nossa faxina contando de uma mocinha lá perto da casa dela que desencarnou agora com 20 anos de Covid. Então, nota, se o Cláudio tivesse desencarnado, logo após aquela situação toda difícil, que, aliás, foi ele mesmo que cavou, aquilo foi a responsabilidade inteiramente dele, não foi uma vítima, não, pelo contrário. Mas ele tem aquela queda estrondosa. Se logo em seguida tivesse ali um ataque cardíaco e desencarnasse, não seria a situação dele. Mas aí você vê, isso não aconteceu. Ele não desencarnou, continuou vivo e fez uma tremenda transformação moral. Quer dizer, então agora ele merece um lugar bom. Mas e se tivesse desencarnado antes? Será que essa antecipação da desencarnação teria alterado a sua natureza? Será que Deus só desencarna antecipadamente aquele que ele já sabe que não vai se transformar? Mas isso não faz sentido, porque tem um monte de gente que Deus já sabe antecipadamente quais serão as escolhas, e diante dessa teoria da unicidade das existências, essas pessoas que vão fazer escolhas equivocadas têm como futuro o inferno. Então, não deixa de me parecer a mim, desculpa se isso parecer aviltante para alguém, mas a mim me parece um certo sadismo Deus criar um espírito para viver ali 30, 40 anos, desculpa, gente, um espírito para viver uma vida que é um nada perto da eternidade, e quando ele já sabia que esse espírito teria que, por conta dessa experiência mínima de tempo aqui na Terra, vai passar a vida inteira. Então eu fico imaginando, se fosse eu, Deus, eu nem sou tão bom, mas se eu estivesse no lugar de Deus, eu soubesse antecipadamente, olha, eu vou criar um espírito, esse espírito vai errar, eu vou dar uma vida para ele e ele vai errar, e ele vai para o inferno. Então eu não criaria esse espírito, porque eu acho uma maldade. Então eu vou criar um espírito sensível, capaz de entender, desenvolver inteligência, de amar. Vou dar uma chance ínfima para esse espírito e vou condená-lo por toda a eternidade a um sofrimento atroz. Eu fico imaginando que se o inferno existisse, a prece dos espíritos de lá devia ser assim: faz com que eu deixe de existir. Porque qual o sentido desse sofrimento, aliás, que é um sofrimento que não visa uma transformação, uma melhoria, uma evolução, não. É o sofrimento pelo sofrimento. O espírito sofre e a consequência é sofrer mais, e que sofrer para sempre. Qual o sentido disso? E Deus é onisciente, então ele já sabia disso antes, e mesmo assim cria o espírito. Bom, então isso tudo, isso fere muito o nosso, não só o nosso senso de justiça, como a nossa racionalidade. Isso não faz sentido. Bom, mas então Kardec ainda ajuda mais uma questão. O que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? É um pouco parecida com a anterior, eu não entendo que Kardec esteja querendo aí advogar um determinismo. A gente sabe que o espírito ele tem, sim, livre-arbítrio. Claro, esse livre-arbítrio ele cresce, a liberdade do espírito amplia com a sua evolução, mas o espírito não é um mero joguete das circunstâncias. Mas nós entendemos que, de fato, para um espírito, numa condição ainda de inferioridade,
né? A influência do meio, a ausência, né, de uma orientação mais segura, um espírito que não recebe amor em nenhum momento nenhum da sua vida, só tem exemplos equivocados, as pessoas ensinam para ele que para se dar bem ele tem que ser mal, ser desonesto, passar por cima dos outros, e esperar que com tanta dificuldade, né, esse espírito ainda tão imaturo, vá apenas fazer opções corretas, esperar muito. É certo que ele não nasceu para errar, não é justificar o erro, mas o objetivo da vida dele é muito mais simples, né? Então, não me lembro se foi o Emmanuel, o espírito que diz que tem uns espíritos num estado tal que ele vem para cá, se ele não se matar e não matar ninguém, já é lucro. Assim, não dá para esperar muito mais do que isso, né? E à medida que esse espírito vai evoluindo, aí sim ele vai tendo condições de fazer transformações mais profundas, né? Então, eu imagino que Kardec, quando diz isso, né, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se, eu não estou entendendo que o Kardec está advogando um determinismo moral, porque no próprio Livro dos Espíritos coloca que não tem determinismo moral, o espírito sempre pode fazer as escolhas acertadas. Então, estou relativizando um pouco isso no sentido de que, para espíritos assim, que ainda se encontram muito atrasados, né, você pega um espírito desse, coloca às vezes uma família que o ama, super equilibrada, que dá orientações seguras, ele já desvia. Imagina num meio todo pervertido, né? Esperar que ele se torne ali uma pessoa assim, harmonizada com as leis de Deus, de salto, vai ser muito difícil. Então, por uma série de circunstâncias, ele pode até avançar, mas mais lentamente, né? Bom, então, Kardec continua nessa linha de questionamentos. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas, em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Então, eu fico vendo, né, a gente tem muita dificuldade de ter, assim, uma independência no que diga respeito aos nossos códigos morais. É claro que a gente tem, porque a gente tem uma inclinação, tem uma intuição. Mas teria que o espírito mais elevado nasce entre espíritos atrasados, que podem ter hábitos muito ruins e equivocados, mas ele sente que não é. Imagino que, por exemplo, nós aqui no Brasil, há menos de 200 anos, tínhamos escravos, né? E eu consigo imaginar que algum filho de senhor de escravos pudesse não achar aquilo bacana, não concordar, achar que o certo seria libertar ou tratar com mais equidade, tudo. Não, quer dizer, eu imagino que muitos, em função da educação que recebem, acreditavam que é isso mesmo que tem que fazer. Mas acredito que tenha havido alguns que tenham se sentido incomodados com isso e percebido que isso não é uma coisa boa, né, que não é correto. Algo dentro deles, apesar da educação, né, apesar do que lhes era ensinado, né, então isso é possível, mas, mais uma vez, para espíritos, isso é um espírito que já tem um certo grau de maturidade, né? Para espíritos, de modo geral, assim, na nossa condição, nossa tendência é aceitar, assim, o lar tem uma influência muito grande. Quem trabalha em escola vê isso, né? Os discursos dos alunos, via de regra, reproduzem as posturas dos seus pais, os discursos dos seus pais, né? Claro que há exceções, né? Jovens que se contrapõem às ideias dos seus pais, mas é muito comum, né, a criança, o jovem, reproduzir a visão de mundo dos seus pais, né? E, na verdade, faz um sentido que seja assim, porque senão, qual seja, a função do lar é exatamente eu fornecer ali a educação, né? Proporcionar esses valores, né? Se nós fôssemos totalmente refratários à orientação dos nossos pais, não haveria sentido. Bom, então ele diz lá, né? Como é que esse pessoal aí que não recebeu, né, essa educação, né, à luz
dos ensinos do Cristo, né? Esses valores que refletem as leis de Deus, como fica, né? Esse pessoal que recebeu uma orientação que pode ter alguns pontos de acerto, mas equivocadas em muitos outros, como é que fica a situação deles? Qual é a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram preocupar a categoria idêntica dos outros. Quer dizer, o sujeito não recebeu ali, né, as condições melhores, e aí comete uns equívocos. Aí, se por um lado você condena o sujeito para sempre, não parece justo, porque o outro recebeu muito mais, teve condições muito melhores. Mas se você dizer, então tudo bem, ele não teve as melhores condições, então vou colocar ele lá junto dos primeiros. Mas também não parece justo, né? Então, como é que fica isso, né? A unicidade cria esse tipo de dificuldade, é difícil sair dessa armadilha, né? Então, o Kardec ainda volta lá. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Bom, Kardec continua aqui dizendo o seguinte: haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Essas questões que ele acabou de colocar. Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, aqui eu queria explorar um pouquinho duas ideias que eu acho que estão associadas à ideia de justiça. Então, vou parar um pouquinho aqui a apresentação. Eu até procurei fazer uma pesquisa, assim, eu não sou da área do direito, né? Não tenho nenhuma formação nisso aí. Então, mas como é um assunto que me interessa muito, mais a questão da ética, né, moral, eu até li alguma coisa, né? Tem um livro, um autor americano, de leitura muito fácil, né? Ele é professor de filosofia do direito, e aí tem um livro chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa. E aí ele apresenta diversas concepções de justiça de uma maneira bastante tranquila para quem não é especialista, como é o meu caso, né? Uma leitura assim, de divulgação. Mas existem discussões muito profundas, né? Se a gente pegar aí filosofia do direito, né? Pegar artigos aí desses juristas e tal, a coisa é complicada, assim, né? Mas não é isso que me interessa para esse nosso estudo. Todos nós temos um senso de justiça. Tá? Então, eu não estou dizendo que você pode resolver as questões todas jurídicas e o direito simplesmente apelando para um suposto senso de justiça. Precisam se criar leis, tem que se discutir uma série de coisas, e aí isso vai ficando profundo e complexo. Mas para os meus interesses desse estudo sobre reencarnação, é suficiente nós apelarmos para o nosso senso de justiça, que é algo, digamos assim, mais basilar e mais superficial. Mas o que eu entendo é que o aprofundamento da questão não pode conflitar com essas ideias mais essenciais que nós associamos à justiça. E há duas ideias que me parecem intimamente atreladas dentro de nós ao que nós compreendemos como justiça. Então, em muitos textos você vê, ele é justo, ele é injusto, agiu com justiça, agiu sem justiça. Mas o que quer dizer isso? O que é justo? O que parece justo para nós? Ou o que parece injusto? Então, eu entendo que para nós atribuirmos justiça a uma situação, a uma ação, nós precisamos encontrar duas coisas, e eu vou precisar explicar um pouquinho isso para não trazer visões equivocadas. Então,
ideia de proporcionalidade e de mérito. Então, quando nós vemos lá, quando se impõe lá aquela lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, que nos parece algo bárbaro hoje, mas nós sabemos que naquela época, né, alguém cometia um crime contra mim, eu ia lá e me vingava de forma desproporcional. Então, o sujeito, sei lá, foi lá e roubou uma vaca minha. Aí eu vou lá e mato a família toda do sujeito. Assim, um negócio absolutamente desproporcional. Então, essa lei, ela procurou implantar um certo senso de proporcionalidade, do tipo, olha, eu te causei um determinado prejuízo, então eu mereço sofrer um prejuízo semelhante, e não muito maior. Então, de algum modo, né, imagino que o Código Penal entra mais coisa aí, tá? Não é simples assim, não. Tem a questão, né, de ideia de reabilitação, mas eu não estou querendo entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é quando você vê uma reação desproporcional à ação, de algum modo, mesmo sem nunca ter estudado direito, ter lido nada de filosofia, de ética, mas isso nos incomoda. Você olha para aquilo e diz, mas não é justo. Tá? Quando você vê alguém pagando por um mal que fez, isso nos parece justo. Agora, quando você vê a pessoa sendo obrigada a pagar muito, numa proporção muito maior do que o mal que ela cometeu, isso fere o nosso senso de justiça. Então, a unicidade das existências, né, e a absolvição ou condenação eterna fere gritantemente as nossas noções mais basilares de justiça. Como é que aqui na Terra, a gente lá atrás, lá na época da lei de Talião, a gente já estava entendendo isso. Uma sociedade ainda tão mais bárbara do que nós somos hoje, né? E a gente já entendia isso. E aí imaginar que Deus, cuja distância para nós é incomensurável, infinito de distância. A nossa sociedade bárbara lá de trás já entendia, já tinha noção de um senso de proporcionalidade, e Deus dá para a gente aqui um número limitado de anos, e por causa disso nos condena à eternidade. Isso fere muito gritantemente o nosso senso de proporcionalidade, que está na base do nosso senso de justiça. Além disso, tem a questão... Então, sobre essa lei de Talião, eu queria fazer o seguinte comentário. Desculpa, eu não estou compartilhando aqui. Tem uma questão lá no Livro dos Espíritos que nos ajuda a entender isso, que eu acho que não é uma coisa complicada, mas tem certas sutilezas. Então, vocês devem estar vendo aí a questão 764 do Livro dos Espíritos. Coloca assim: disse Jesus, quem matou com a espada pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de Talião e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Ou seja, entender que isso justificaria a pena de morte. E aí o Espírito responde: tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de Talião é a justiça de Deus. É isso. A pena de Talião é a justiça de Deus. Portanto, e aqui é que vem o nosso equívoco, é Deus quem a aplica. O problema é quando a gente quer aplicar. Por que faz diferença? Mas não é o mesmo critério, não é a mesma pena? Se Deus pode aplicar, por que a gente não pode aplicar? Por uma razão muito óbvia. Porque o julgamento de Deus é perfeito porque ele tem acesso a toda a informação necessária para que o julgamento seja justo e proporcionar, então, a pena ao pecado, digamos assim. E nós não. Nosso julgamento é sempre falho, porque nós não temos acesso a toda a informação. Então, diz, é Deus quem aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Olha a necessidade da reencarnação para que faça sentido. Aquele que foi causa do sofrimento para seu semelhante virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado?
isto é, na mesma proporção que houveres perdoado, compreendei-o bem. Então, existe essa lei de Talião? Sim, é a justiça de Deus, mas cabe a Deus, então, aplicá-la, porque só Ele tem condição de aplicá-la com justiça. Nós, se formos fazer, vamos cometer equívocos, né? Então, isso é uma coisa importante, esse senso de justiça. E a outra coisa é falar dessa questão do mérito. Então, nós também, é muito básico no nosso senso de justiça que nós recebamos em função do que nós merecemos, do nosso mérito, daquilo que a gente construiu. Eu estou plantando o mal, eu tenho que colher o mal. Eu estou plantando o bem, eu tenho que colher o bem. E na proporção do plantio, vamos dizer assim. Eu plantei muito mal, é diferente de eu plantei um pouquinho de mal. Eu plantei muito bem, é diferente de eu plantei um pouquinho de bem. Então, tem uma ideia de mérito aí. Isso também, preciso ser cuidadoso ao apresentar essa ideia, porque hoje existe na sociedade uma discussão, e eu não vou entrar nesse mérito, né, de política, econômica, de meritocracia, mas me parece, com relação ao mérito, nós podemos pensar uma coisa parecida com o que a gente aplicou lá, a proporcionalidade. Para fazer a coisa proporcional, tem que saber tudo, tem que conhecer tudo, né? E me parece essa ideia de mérito, ela é desvirtuada na nossa sociedade, né? Porque a pessoa, você diz, né, o sujeito, por exemplo, ele é um atleta excelente, excepcional, tem um desempenho muito melhor que outros, ele merece ganhar muito mais. Mas esse desempenho, certamente, é fruto de esforço dele. Mas é possível que haja outros atletas que tenham se esforçado tanto quanto e não atinjam os mesmos resultados, porque, por exemplo, não tem uma constituição física tão, vamos dizer assim, apropriada para a atividade que vai desenvolver. Por exemplo, tinha um nadador, se não me engano, Michael Phelps, que tinha uma envergadura gigantesca, uma coisa de capacidade pulmonar, quer dizer, o corpo do jeito foi desenhado para ser nadador. Aí eu resolvo nadar, eu posso treinar igual a ele ou mais, eu nunca vou ter o desempenho dele. E aí vai dizer que é mérito dele ter nascido com aquele corpo? Mas as medalhas vão para ele, o prêmio maior vai para ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fica aplicando essa ideia de meritocracia à sociedade, porque a gente acaba premiando uma série de coisas que, no fundo, não são mérito da pessoa. E a gente confunde. Mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é que, abstraindo da dificuldade de avaliar se a pessoa tem mérito ou não, o ponto é, intimamente, nós temos essa inclinação a considerar justo a pessoa colher um benefício quando ela fez por merecer. E, por outro lado, que ela receba uma punição quando também ela fez por merecer aquilo. De algum modo, o nosso senso de justiça está atrelado a essa ideia de mérito, né? Então, a unicidade da existência, ela torna isso inviável. O sujeito pode errar a vida inteira, aí no último momento lá ele aceita a coisa certa, e aí ele está liberado, ele vai ser feliz para sempre, né? Por outro lado, você vê um caso como o Cláudio Nogueira, que fez um monte de besteira e depois fez uma transformação moral. Tivesse desencarnado antes, ele estaria condenado ao inferno para sempre, quando era questão de ter dado mais uns anos de vida. Mas tanta gente recebe esses anos a mais, por que negar a ele, então? E aí você pode esticar esse raciocínio e dizer, ora, se em uma vida não foi... Se eu posso dar, tudo bem, 40 anos não foi suficiente, eu dou até os 60, eu te dei mais 20 aí. Mas aí, tudo bem, mas aí eu dei mais 20 de 60 para 80, eu não posso dar de 100 para 120, não, mas 120 eu não estou mais encarnado, então dá na próxima encarnação, dá mais uma chance, outra vida. Por que isso feriria qualquer senso de justiça? Não, a questão é a pessoa ter a oportunidade, né? Bom, então, vamos seguir lá o raciocínio do Kardec, que vai resolver isso para a gente. Essas questões todas que o próprio Kardec colocou, ele vai resolver
através aí da ideia da reencarnação. Então, haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas, ou seja, a reencarnação, e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, por mais abjeto que o espírito se tenha tornado, ele sempre terá a possibilidade de redenção. Sempre. Agora, é claro que quanto mais você erra, quanto mais mal você planta, mais dura é o seu caminho de se levantar, né? Mas isso também é justo. O fato é que ele não fica eximido da oportunidade. Ele tem a oportunidade. Ela vai se tornando mais difícil, mas continua havendo a possibilidade. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral, como quer que seja. Então, como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Por que Kardec se preocupa tanto com a Igreja? Ele está falando, inicialmente, para um grupo, né, que vem dessa tradição aí judaico-cristã, com nossa origem cultural é lá na Grécia e religiosa no judaísmo, né? Então, nós sabemos que no mundo ocidental, na Europa, e consequentemente nos países que a Europa colonizou, né, o caso aqui das Américas, tem influência muito grande, a Igreja durante muito tempo foi a religião oficial. Então, ela é um traço cultural marcante para todos nós do Ocidente, né? A gente não sabe lá, a China, a Índia, o Oriente, pode ter vertentes diferentes, mas para nós, né, que somos aqui herdeiros do pensamento europeu, a Igreja tem uma influência muito grande, né? E foi predominante durante muito tempo. Então, por isso ele se preocupa, né, em responder às questões que a Igreja poderia colocar. Então, ele diz, limitamos-nos a formulários de ordem mais... Então, ele diz, como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Foi o que ele fez analisando a ideia da reencarnação. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante, mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião, e aí eu entendo quando ele fala religião aqui, era a religião instituída na época, né? O catolicismo, separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Mas isso será objeto de nossa próxima reunião.
Então, hoje, nós procuramos olhar para a relação que a ideia de reencarnação tem com o nosso destino. Na primeira reunião, um breve histórico das ideias de teorias, diferentes teorias de vidas sucessivas, vários povos, várias épocas, vários lugares. Na reunião passada, basicamente, a compreensão do estado atual de coisas. Então, entender o presente a partir do passado com a chave da reencarnação. E hoje a nossa reflexão se deu em torno da definição do nosso futuro. De que maneira a ideia de reencarnação impacta sobre o nosso destino futuro, né? E a conciliação disso tudo com a ideia de um Deus justo, de um Deus amoroso, né? De um Deus bom. Na próxima, que vai ser a nossa última reunião de estudo desse texto, nós vamos ver, então, ao contrário do que se propaga, né, a ideia de que a reencarnação seria contrária ao cristianismo, aos ensinos de Jesus, né, ao cristianismo, nós vamos ver que lá na Bíblia nós vamos encontrar evidências da reencarnação. Né? Então esse vai ser o assunto da nossa próxima e última reunião, sobre esse capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Então, agradeço o interesse, né, o carinho em acompanhar esse estudo do Kardec, e passo, então, a palavra para a Vera para finalizar a nossa reunião de hoje. Obrigada, Marcelo.